qual a igreja que Jesus frequentaria hoje, nos nossos dias atuais? Qual a denominação que Jesus participaria hoje, se ele tivesse entre nós, em pessoa, fisicamente? Qual era a denominação que ele iria frequentar, que iria aceitar a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, a sua maneira de ser? Qual é a denominação mais adequada? Você pode me responder aí, por favor? Porque tem, por exemplo, tem igreja que ela preza mais pelos costumes do que pelas doutrinas. Por exemplo, Jesus, ele usava barba grande, usava cabelo grande. Ele era nazireu de Deus. E como nazireu, o voto do nazireu era que não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba. Mesmo não sendo nazireu, os judeus da época de Jesus costumavam, era típico dos judeus, usarem o cabelo grande e usarem a barba grande. Porém, tem muitas denominações que não permitem usarem barba. Se alguém se atrever, ousar, escandalizar e deixar a barba crescer, esse alguém pode ser disciplinado, afastado até do ministério. Então essa igreja, Jesus não poderia participar, porque ele usava barba grande. É bíblico. Pode ler as escrituras que você vai ver que Jesus tinha a barba grande. Leia Isaías 53, profeta Isaías 53, leia. Você vai ver que ele tinha barba grande. Porém, igrejas que não aceitam usar barba, eu não sei se Jesus poderia frequentar essa igreja. Jesus usava vestido. Era algo assim que ia assombrar. Jesus, um homem chegado de cabelo grande, barba grande, de vestido. Que ficava conversando com as pessoas, e os fariseus diziam, são pecadores, são prostitutas. Tá entendendo? Ele estava lá conversando com essas pessoas, lá no poço de Jacó, meio-dia, aquela mulher que tinha se casado com 5 maridos. Jesus disse, olha, você nunca teve marido, tiveste 5 e o que você está agora também não é teu marido. Mas vai lá, chama todo mundo, vem cá, que eu quero transformar a vida de todo mundo aqui, eu quero lhe dar água, a água que você está pegando aí nesse poço, você vai tornar a ter sede. Agora a água que eu vou te dar, essa água aqui, nunca mais você terá sede. Chama todo mundo, quero mudar a vida de todo mundo. Quantas pessoas não ignorou Jesus porque estava falando com aquela mulher? Diziam até assim, esse homem não é filho de Deus, como é que está conversando com uma mulher dessa, rapaz? Religiosidade ou não? Onde Jesus ia se congregar se fosse hoje? Muitas igrejas preferem os usos e costumes e esqueceram a sã doutrina. Um amigo meu aqui, parente aqui da família, conseguiu um emprego no posto de lavar carro. Quando ele chegava lá, ele ficava de calção, para não molhar a calça, porque a calça era de ir para o curso à noite. O curso, com muito sacrifício, o curso que ele pagava. Aí não tinha muitas calças, aí ia de bermuda para lavar os carros. Aí o reverendo dele caiu em cima. Você tem que entregar esse emprego ou trabalhar de calça, porque não dá certo não. Porque você está pecando contra a santidade de Deus. E Deus não se agrada disso. Oh, glória! Jesus vai para uma igreja dessa? Teria espaço para Jesus numa igreja dessa? O rapaz se desviou praticamente. Foi pressão. Foi pressão. Quantas igrejas estão perdendo os seus membros? Ei, você que está me vendo aqui agora, eu peço a você aqui agora. Eu peço, compartilhe esse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo. Quantos jovens debandaram-se, foram-se embora, pegaram outro rumo, por questões tão mínimas, tão fáceis de ser resolvidas, preceitos 100%, 120% preceitos humanos. Está entendendo? Onde Jesus iria se congregar hoje, com a sua barba grande, Jesus, e o seu cabelo grande, Jesus, e esse vestido, Jesus? Está pensando em se congregar onde? Aqui nessa igreja tem regra, Jesus. Aqui tem regra. Aqui não permite não, Jesus. Aparar as pontas do cabelo não permite não. As pontas do cabelo não permite não, porque é bíblico. Meu Deus do céu. Tem que deixar crescer, meu irmão, porque Deus
é natural da natureza. Deus quer assim. Por que tu não deixa crescer o teu bigode e apara o teu bigode? Se é para crescer, por que tu apara a tua barba, não deixa a tua barba crescer? Não, mas porque se é para deixar crescer, se é de Deus, se Deus não fosse para crescer, Deus não tinha feito. Por que tu apara os cabelos do sovaco? Os cabelos do sovaco. Aqui na axila. Embaixo do braço, o cabelo do sovaco. Por que que tu apara? Por que que tu apara? Existem questões para serem discutidas. Questões seríssimas. E muitos de nós estamos fazendo picuinhas, tempestade num copo d'água. Trocando, substituindo muitas vezes os usos e costumes por doutrina. Qual a igreja que Jesus iria frequentar hoje? Qual era? Eu sou assembleiano. Sou assembleiano, 26 anos, Assembleia de Deus. Não estou aqui falando em placa de igreja. Estou fazendo uma pergunta e quero que você me responda uma reflexão. Qual a igreja que Jesus iria frequentar hoje, século 21, ano 2023? Porque cada um tem suas regras. Porém, tem outras que permitem cortar o cabelo, usar a barba, usar o brinco, mulher usar calça, permite tudo. E quando chega na hora da palavra, não tem palavra, é só revelação, revelamento, mistério. Não tem Bíblia, não tem ração para dar às ovelhas. Permite tudo, aqui tudo pode, porque evangelho é transformação, não é tudo pode. Qual a igreja? Estamos vivenciando uma crise de identidade espiritual, religiosa, seríssimas, muitos assuntos importantes para serem tratados e às vezes nós nos embaraçamos com coisinhas poucas. Eu vi um pastor contando uma coisa que eu disse assim, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha questões que eram para ser olhada com outros olhos e com atenção. O pastor batizou uma irmã, batizou nas águas. 2 anos depois, o pastor descobriu, porque a própria irmã contou a ele, pastor, eu queria pedir perdão. Isso que foi? Eu não sou irmã, eu sou irmão. Hã? Você é o quê? Eu sou um irmão. Eu nasci um irmão. Mas eu lhe batizei, você é irmã, fulano e tal. Sim, mas aí eu comecei a frequentar uma igreja, e eles falaram lá da palavra de Deus, assim, de coisas bem profundas, e aí eu senti um peso na minha consciência, pastor, eu vim falar com o senhor para dizer que eu sou batizado faz 2 anos, eu estou tomando aceito tudo. Mas eu não sou irmã, pastor, eu sou irmão. Eu sou homem, o meu nome era até fulano de tal, mas mudei para fulano de tal. Mas aí eu fiz a cirurgia, eu fiz cirurgia, hoje eu sou sim, uma irmã, hoje eu sou, mas eu nasci um irmão. Como é que vai resolver essa questão? São questões como essas, que a gente deve... Eu vi esse pastor contando isso, ele disse, meu Deus do céu, como é sério? Porque não é o tempo de espantar ninguém, é o tempo de ajuntar. Eu fico triste quando as pessoas dizem assim, eita, o Brasil, a estatística diz que já tem em torno de quase 50 milhões de evangélicos. Mas quando você vai peneirar, quando você vai selecionar, será que ficam os 50 milhões de evangélicos? Um caso como esse que eu citei para vocês aqui agora, que eu vi o pastor contando, um caso desse é para ser olhado assim com muita sabedoria, com muito cuidado, porque é um assunto, os nossos dias, os dias são esses agora, gente. Antigamente, há dezenas, décadas de anos para trás, não existiam essas questões. Hoje existem essas questões. Esses problemas estão dentro da igreja, essas situações estão dentro das igrejas. E ninguém pode agir com ignorância, sem amor. Tudo tem que ser com sabedoria, amando o próximo, entendendo cada situação, mostrando dentro da palavra de Deus a verdade, mas a verdade sempre precisa ser dita. A verdade é importante ser dita, mas existem muitas formas de dizer a verdade. Tem muita gente que diz a verdade de uma forma tão ignorante, tão pífia, tão retrô, que aí diz assim, eu não entendo porque na sexta-feira no culto de doutrina a igreja está vazia, então os irmãos não estão vindo mais para os cultos, o que está acontecendo? Será que a palavra de Deus está sendo aplicada de maneira sábia e coerente? Eu conheço um pastor,
muito duro, muito incisivo, o pastor Severino Gomes Bezerra, foi meu pastor, hoje é pastor em Areia Branca, Rio Grande do Norte. Muito duro, conhecidíssimo. Mas os cultos de instrução lá, a igreja é lotada. Por quê? Porque fala a palavra com sabedoria. Igreja lotada sempre. Tá entendendo? Pastor José Hermínio, Mossoró, meu amigo, fala com sabedoria. Tem 65 anos que ele é crente em Jesus. Desses 65 anos, vivenciou de tudo. O que ele dizia há 65 anos atrás, hoje, ele tem maturidade, aprendeu com Jesus, com a experiência, que o que ele dizia pode ser dito hoje ainda, mas de forma diferente, porque os tempos são diferentes, as gerações são diferentes. Jesus, e o senhor iria se congregar em qual igreja, Jesus? O senhor iria tirar a barba para se congregar na igreja tal, porque a cultura lá da igreja tem que tirar a barba? O senhor iria procurar a igreja que aceitasse o senhor de barba grande? Foi muito difícil para o senhor, Jesus, ser reconhecido, até que o senhor não foi reconhecido pelos seus. A Bíblia diz que os seus os rejeitaram. Os seus te rejeitaram, Jesus. Porque diziam assim, esse aí não é filho de Deus, não. Dizia com o senhor, Jesus dizia. Dizia assim, isso é um beberrão, um comilão, e fala com pecadores, se senta na mesa dos pecadores. O senhor foi muito rejeitado, eles não entenderam a religiosidade dos fariseus, dos saduceus. E foi demais, Jesus, mas o senhor venceu, né? O senhor conseguiu 12 apóstolos, uma minoria ali de pessoas, e depois foi crescendo o seu ministério, Jesus. E hoje, tá aí. O senhor tem representante hoje no mundo inteiro, mas qual a igreja? Pessoal, qual é a igreja hoje que Jesus iria se congregar, se ele tivesse aqui da forma humana? Qual é que ele ia? Isso é uma pergunta aqui, só uma reflexão aqui para nossa cuca, para os nossos neurônios. Tá bom? Olha, oração, vigilância e muita graça. Verdade tem que ser dita? Tem. Agora esse negócio, a verdade tem que ser dita nua e crua, doa em quem doer. Não é assim não, gente. O que se pregava no passado não pode ser pregado hoje no futuro, mas entenda, o que era pecado no passado continua sendo pecado no presente e no futuro. O pecado é pecado, apenas mudou de geração. Mas existem as formas de tratamento. Será que eu estou errado? Tem pessoas que ficam assim, dizendo as coisas comigo, quando eu venho falar aqui em assuntos melindrosos, delicados, e às vezes eu não falo as palavras. Eu faço algumas mímicas, alguns marabalismos aqui para as pessoas dizem assim, meu irmão, você não é crente não, porque se fosse crente, você dizia as palavras do jeito que tem na Bíblia. Existem as regras das plataformas. Vocês não estão atenados não, gente? Que existem as regras, a gente não pode dizer tudo como são as coisas não. Se queremos continuar aqui falando das coisas de Deus, de assuntos interessantes assim, precisa ter sabedoria, muita cautela, muito cuidado. Eu vou terminar dizendo assim, qual igreja que Jesus frequentaria hoje, nos nossos dias? Qual é que se adequava mais assim para ele? E Jesus na época usava vestido, a túnica, né? Cabelo grande, barba grande, né? Alguém vai dizer assim, porque é a cultura dele, tá certo, cultura dele, né? Então, cultura dele, olha, a cultura dos judeus lá, né? Então cada país tem sua cultura. Se fosse para pegar pela cultura, pelos usos e costumes de cultura, então as igrejas era para todo mundo usar cabelo grande, os homens e mulher